Todos, sejam todos bem-vindos. Não sabem o prazer que vocês nos causam de estarem aqui conosco. Hoje nós temos aqui uma irmã do nosso próprio centro, que é a irmã, que eu sempre esqueço o nome. Marilúcia. Marilúcia, né? E o nosso tema é Alguém Me Tocou. É isso, né? Uhum. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Deus Pai, aqui estamos mais uma vez para mais um início de uma reunião dos nossos trabalhos aqui no nosso centro e pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua intuição, a Tua sabedoria, para que através dessa sabedoria possamos aprender cada vez mais sobre os Teus propósitos. Queremos pedir para que nunca falte essa força para estarmos sempre unidos, sempre com coragem para estar aqui trabalhando. Queremos pedir que, através de palavras simples, nossa palestrante possa transmitir tudo aquilo que ela quer que nós aprendamos. Que a paz reine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com a palavra a nossa irmã Mariluz. Agora eu lembrei. Agora não sou palestrante, não. Alô? Boa tarde a todos e a todas. Que a paz, que a luz se faça presente aqui neste local de luz, de amor e de bondade. Bem, gente, antes de começarmos a nossa conversação, que não é uma palestra, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Cláudio para que ele nos traga uma música de cunho espiritual, para que possamos nos harmonizarmos, para que possamos entrar nessa sintonia maravilhosa dos ensinamentos de Jesus. Boa tarde a todos. Tu quer o microfone? Pela satisfação de estar aqui com vocês essa tarde e trazer uma música que é de cunho espiritual, como já falou, intuição de alguns tempos atrás, e tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Tem muito a ver com o que ela vai falar para nós depois da palestra. Então, muita paz para todos e vamos dizer. Caros irmãos que estão chegando, trazidos ou canhãs, entrem e sejam bem-vindos. Nosso Pai está chamando, nossa Mãe sempre querendo, com amor nos abraçar, e do seu manto azul sagrado, nossa Mãe jurar. Venha ao encontro de Jesus, nosso mais puro irmão, que no alto do Calvário demonstrou seu perdão. E abre nossos corações ao amor e ao perdão. O pensamento lá no alto
e os pés aqui no chão. Se um dia aqui chegamos e nesse lar fomos entrando, não foi obra do acaso, força maior estava chamando. Anjo guardião feliz veio nos acompanhando, pois conhece bem o caminho que estamos aqui trilhando. Venha ao encontro de Jesus, nosso mais puro irmão, que no alto do Calvário demonstrou o seu perdão. E abre nossos corações ao amor e ao perdão, o pensamento lá no alto e os pés firmes no chão. Paz para todos. Bem, gente, que maravilha, né? Entrarmos nessa sintonia maravilhosa da música, que só faz nos elevarmos, que nos faz um bem imenso, não é mesmo? Bem, gente, o tema que eu vou conversar com vocês hoje vocês devem estar se perguntando, né? Alguém me tocou. Então é o seguinte, gente, uma certa vez eu fui a uma livraria e vocês sabem, né? Quando, independente de religião, a gente sempre procura alguma coisa. Por exemplo, somos espíritas, quando vamos a uma livraria, procuramos livros espíritas. Isso não quer dizer que só procuramos livros espíritas, precisamos ler de tudo, né? Então, eu gosto muito de olhar os livros espíritas e também livros de cunho psicológico. Então, eu olhei logo os livros de cunho psicológico, comprei um e fui para a parte de livros espíritas. Então, eu olhei tudinho, aí um livro me chamou a atenção. Tinha escrito assim, Alguém me tocou. Aí eu olhei o autor, não conheci o autor, José Carlos de Luca. Não sei se vocês já leram, se vocês já viram esse livro ou se leram alguma obra dele. Eu mesma não tinha lido nenhuma obra dele. Então me chamou a atenção. Mas como eu já tinha comprado um livro, eu disse, não, eu não vou comprar não. Aí saí para resolver outras coisas, mas aquele tema, aquele livro não me saía da cabeça. Alguém me tocou, alguém me tocou. Então eu resolvi, depois que eu resolvi as coisas, aí eu vou voltar na livraria e vou olhar esse livro novamente. Aí voltei na livraria, folheei ele e realmente ele me chamou muita atenção. Aí eu disse, eu vou comprar esse livro. Nem podia comprar, eu vou comprar esse livro. Aí comprei. Então, quando cheguei em casa, eu comecei a ler realmente um livro divino. Um livro que o autor, ele fala das mensagens de Jesus, de uma maneira tão tocante, de uma maneira assim que nos envolve a cada página que a gente lê. Então eu li um livro fácil de ler, um livro bom de entendimento. Então eu comecei a ler. E quando Cleo me chamou para fazer essa conversação com vocês, aí eu disse, eu vou fazer sobre esse livro, sobre o tema, a mensagem que esse livro tem. Então, José Carlos de Luca, ele é juiz de direito desde 1989. Ainda pequeno, ele
tinha uma maior fascinação pelas coisas espíritas e ele se dedicou à mediunidade e se dedicou também ao consolo e esclarecimento da doutrina espírita, né? E a gente sabe que há 2000 anos a Bíblia nos traz a palavra de Jesus. Jesus é aquele que nós nos socorremos na hora de desespero, na hora que estamos precisando. Então, ele queria fazer com que ele se integrasse mais, conhecesse mais os ensinamentos de Jesus. Então, o autor ele faz uma irresistível proposta de reflexão sobre o real significado da missão de Jesus. Ele sentia necessidade de aprofundar sua relação com ele. Então, ele começou a escrever este livro para poder ficar a par de todos os seus ensinamentos. Então, ele abriu a Bíblia, por acaso, e a mensagem que tinha na Bíblia era a seguinte, de uma mulher que tocou as vestes de Jesus e foi imediatamente curada. Então, alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim um poder. Jesus, Lucas 8:46. Este alguém que tocou a Jesus foi uma mulher que tinha uma hemorragia, ela tinha um problema que há 12 anos ela passava menstruada, né? Uma hemorragia que não cessava, 12 anos. Vocês imaginam 12 anos a pessoa passar, uma mulher passar num estado desse. Sem falar nas dores, nas cólicas e também do preconceito. Porque naquela época a mulher ela era considerada impura quando ela estava no ciclo menstrual. Ela nem podia tocar alguém e nem podia de maneira nenhuma ser tocada. Então, as pessoas achavam que as mulheres no ciclo menstrual eram impuras espiritualmente. Então, ela passou 12 anos nesse sofrimento, sentindo essas dores, sentindo rejeição das pessoas. Então, ela, quando soube que Jesus ia passar nesse determinado lugar, ela foi até ele para pedir ajuda. Só que ela só bastou colocar a mão nas vestes de Jesus e ela foi curada. Então, depois de alguns segundos, ela foi até Jesus agradecer pelo que ele tinha feito. Então Jesus diz para ela: filha, quem te curou foi a tua fé, vá em paz. Então, gente, a nossa cura, a nossa fé é uma coisa que a gente deve ter. Nós não devemos deixar de ter fé
de acreditar em Jesus, de acreditar nos seus ensinamentos. A cura, o que importa é o nosso interior, não é o nosso exterior. A nossa cura, a nossa fé, ela tem que vir de dentro de nós e não o nosso exterior. Vocês estão entendendo, né? Então, a fé daquela mulher que passava por um problema hemorrágico há 12 anos. 12 anos não é 12 dias, nem 12 semanas, nem 12 meses. Há 12 anos que ela vivia assim, sendo rejeitada, sendo humilhada e assim por diante. Então, ela teve uma fé tão grande em Jesus que ela foi até ele e tocou suas vestes e ficou boa. Então, gente, o que foi que aconteceu com ela? Foi a sua fé. Foi a sua fé que a fez ser curada. Então, podemos estar de joelhos na igreja, podemos colocar um crucifixo no pescoço, podemos fazer N coisas, mas se não tivermos fé, não vai adiantar. E outra coisa também, muitas pessoas deixam de acreditar no amor de Jesus, no amor de Deus, e vai à procura de outras coisas quando estão com problemas. Não acreditam em Jesus, não acreditam piamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem nos cura, não é mesmo? Então, efetivamente, tocamos o seu corpo e o Cristo faminto que estamos alimentando é o Cristo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desajolados por falta de uma casa feita de tijolos. Não, Cristo hoje tem nos nossos pobres e até nos ricos fome de amor, de cuidados, de carinho, de dedicação. Madre Teresa de Calcutá. Essas são as palavras dela. Ela afirma que Jesus tem fome de amor, que ela desconhecia esse lado de Jesus, porque Jesus nunca tinha havido assim passado para nós que ele também tem fome de amor, fome de cuidado. Que ele sempre lembrava, que ela sempre lembrava dele, de Jesus nos amando. E realmente, né? A gente só lembra de Jesus quando estamos precisando e sabe que ele nos ama. Que nunca imaginou que ele também desejasse o nosso amor ser amado. Há uma passagem do Evangelho de rara beleza que o mestre pergunta a Simão Pedro se ele o amava. E Simão disse que sim. Então, Jesus, como se não tivesse ficado satisfeito com essa pergunta, com essa resposta, ele pergunta pela segunda vez: Simão, Pedro, você me ama? E ele responde que sim. E Jesus torna a perguntar pela terceira vez: Simão Pedro, você me ama? Ele disse: sim, mestre. Então, Madre Teresa de Calcutá, ela já respondeu quando afirmou que Jesus tem sede de fome do nosso amor. Se ele não desejasse ser amado, ele não teria dado importância a tal
pergunta. Ele não teria feito essa pergunta, né? Se Simão Pedro o amava pela terceira vez. Então Jesus deseja ser amado. E amá-lo representa para nós a verdadeira comunhão com Ele. Se o amamos, se seguirmos os seus ensinamentos, então amamos a Jesus. Ele quer que amemos cuidando de suas ovelhas. O que quer dizer isso? Ele então ele não pede nada para si, mas ele pede para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em aflição, em angústia, porque atrás de cada rosto desse está Jesus. E é isso que ele espera. Não é para ele, é para nós, para as pessoas que estão precisando, que são as suas ovelhas. Que nós respeitamos, que nós amamos o próximo como a nós mesmos, como está escrito nos mandamentos, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, o próximo é o nosso irmão. O próximo é aquele que tem os mesmos sentimentos, que tem as mesmas angústias, os mesmos problemas, as mesmas ansiedades que todos nós temos. Porque todos nós, nessa encarnação de provas e expiações, viemos aqui para resgatar os nossos desafetos e nos conciliarmos, não só com as pessoas que nos são caras, mas com os nossos inimigos, com o nosso próximo, não é mesmo? Então, gente, essa é a mensagem de Maria Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela afirma que em tudo que fizemos, se pudéssemos colocar Jesus em primeiro lugar, se pudéssemos caminhar lado a lado com Ele, não haveria tanto sofrimento. E a gente sabe disso, nós sabemos disso e nós fazemos tudo errado. Estamos sempre dando um passo para trás, um para frente, e é assim, gente. Bem, vocês prestem atenção agora a essa oração. Amigo Jesus, estou me sentindo fraco, sem forças para me levantar. A doença se abateu sobre mim. O fracasso me visitou. O medo quer tomar conta de mim, mas hoje vim a seu encontro. Estou aqui diante de você. Eu toco suas vestes quando eu toco suas vestes com a mesma fé da mulher hemorrágica. Eu não preciso dizer o que tenho, o que sinto, pois sei que você sabe de tudo. Muito antes de eu estar aqui, você já sabia que hoje eu viria te procurar e se pôs à minha espera. Toco as suas vestes e sinto imediatamente, sinto um calor percorrer meu corpo, sinto verdadeiramente que seu amor me encoraja. Obrigada, Jesus, por esse encontro. Nunca mais quero me afastar de você. Nunca mais quero viver longe de seu amor. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Jesus, Mateus 5:4. Há aparente contradição nestes ensinamentos de Jesus, né? Como é possível alguém ser feliz se está chorando? Quem chora provavelmente está triste. Se está triste, não poderia estar feliz. Mas essa contradição desaparece quando lemos
a parte final da frase: felizes os que choram, pois Deus os consolará. Emmanuel explica que cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. E é assim, gente. Nós esquecemos a todo instante que não estamos aqui, que não é a primeira encarnação nossa, que viemos de várias e várias encarnações, que deixamos desafetos, que deixamos coisas a serem resgatadas. Então, nada é impune. Tudo que fizemos em vidas passadas e até aqui mesmo, a gente tem que reparar, a gente tem que resgatar. Então, e Jesus está a posto para nos ajudar. Só levantarmos o olhar ao alto e pedir a sua presença, pedir a Ele que nos ajude, que nos deixe dessa tristeza. Às vezes a gente está triste e nem sabe por que é. E Jesus vem nos consolar, porque Ele é amor incondicional. Eu dei a vocês poder de pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o amor de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus pronunciou essas palavras aos seus 72 discípulos que lhe havia enviado a diversas cidades para pregar a boa nova. Os discípulos voltaram felizes da missão realizada. Alegaram a Jesus que até os demônios lhes haviam obedecido pelo poder do seu nome. Porém, o Mestre Jesus dá um belo ensinamento, o qual também se aplica a todos nós, que a vitória verdadeira não é vencer o inimigo, é ter nosso amor, o nosso nome gravado no céu. Quantas vezes nos apegamos às práticas religiosas com o intuito de nos livrarmos do mal, onde o que deveríamos fazer era nos apegarmos à prática do bem. Os discípulos de Jesus estavam felizes, mas eles não aplicaram o bem. Eles estavam felizes porque venceram, mas Jesus não concordou, porque eles deveriam ter empregado a prática do bem. Quando nos livrarmos das nossas influências espirituais negativas, nosso propósito, eles não deveriam ser, como eu já falei, de nos livrarmos do mal, mas de nós empregarmos o bem. Essa foi a advertência de Jesus que ele fez aos seus discípulos. Mesmo passando 2000 anos, continua tendo serventia para nós, porque não devemos, de maneira nenhuma, pensarmos no mal, mas pensarmos no bem, atenuar as coisas negativas, que são muitas, que nos afligem, que nos perseguem. Porque se olharmos direitinho, se pensarmos direitinho, nós
não precisamos viver aqui no mundo com tantas aflições, com tanta dor, com tanto sofrimento. Temos que olhar o nosso próximo de uma maneira leve, de uma maneira acolhedora, gente. E não pensar, se uma pessoa nos faz o mal, pensarmos em também fazer o mal. Não. A gente deve dar o exemplo do bem, do amor e do respeito, porque isso é o que todos nós precisamos, de amor, de respeito. Então, é uma coisa nos tempos de hoje que está sendo muito esquecida entre nós, porque essa vida desenfreada que estamos vivendo nos leva realmente a esquecermos certas coisas que nos eleva, que nos harmoniza na nossa vida. Um sacerdote católico perguntou a Dalai Lama, líder do budismo, qual seria a melhor religião para ele. Ele não poderia dar resposta melhor. Ele disse, a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Então ele falou tudo, né? Se a religião faz você uma pessoa melhor, não teve resposta melhor, gente. Porque não adianta estarmos aqui no centro espírita, não adianta estarmos numa igreja católica, num culto evangélico, se no momento em que estamos falando, no momento que estamos aqui em comunhão, tudo bem, tudo maravilhoso, entendemos direitinho todos os ensinamentos, e a partir do momento que sairmos daqui, será que a gente emprega isso no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos pais? Então precisamos nos perguntarmos, precisamos sempre quando vier uma má tendência, alguma coisa que nos deixe assim irritados, a gente respirar fundo e dizer, poxa, não é isso que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo o perdão, eu estou aprendendo o respeito, o amor. Vou deixar isso passar, mas não. Há momentos que a gente coloca a raiva na frente, a gente coloca as nossas más tendências exaltadas e fazemos tudo errado. Então, precisamos cuidar da nossa conduta, precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos começar no nosso dia a dia a nossa reforma íntima, gente. Porque a nossa reforma íntima a gente não faz do dia para a noite. Não é hoje que eu digo, não, eu vou cuidar da minha reforma íntima e já fiz a minha reforma íntima. Não, gente. A nossa reforma íntima a gente faz no nosso dia a dia, a cada minuto, a cada hora, a cada resposta que você dá a alguém que lhe ofenda. Então, a nossa reforma íntima tem que ser o nosso dia a dia. Temos que orar, temos que vigiar, temos que pensar sempre nos ensinamentos de Jesus, porque senão não adianta nada disso. Sairmos de nossa casa, sairmos da nossa área de conforto, virmos para aqui e na hora está tudo bem, tudo maravilhoso, e quando sairmos somos pessoas totalmente diferentes. Pessoas que não sabem nem dar um bom dia, uma boa tarde. Vocês já perceberam que a coisa está tão assim que às vezes você passa por alguém, você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde. E aí, gente? Será que estamos cuidando desse lado? Será que estamos fazendo algo por nós?
na nossa encarnação aqui e pelas pessoas, porque não é por acaso que estamos aqui juntos. Vocês acham que é por acaso que estamos aqui juntos? Não, gente. Não estamos aqui por acaso. Precisamos de um dos outros, precisamos do aconchego das pessoas, precisamos de nos conciliarmos com o nosso próximo. Então, não basta nos livrarmos do mal, é preciso fazermos o bem. Não pedirmos a Deus que nos livre do mal, sem nos empenharmos no bem. Pois o mal nada mais é do que a ausência do bem, a ausência do amor. Hermógenes, escritor brasileiro, que se dedica ao crescimento espiritual das pessoas, escreveu com muita sabedoria isso aqui que eu vou ler para vocês. Esqueça-se da sua própria felicidade. Empregue seu tempo, seus talentos, seus esforços, suas energias em proveito da felicidade de seus irmãos de humanidade. Faça isso e verá que as pessoas que aprenderam a se dedicar aos necessitados, além de não terem mais tempo de se preocuparem consigo mesmo, passaram a gozar uma condição que se pode dizer feliz. Então, se passarmos a pensar, se passarmos a ajudar mais as pessoas, não vamos ter tempo nem de pensar, eu estou doente, não temos tempo mais de pensar nos nossos problemas, porque vamos estar tão empenhados com o próximo que não vamos ter mais essas coisas, essas angústias, esses problemas emocionais. Por quê? Porque estamos dando amor ao nosso próximo, estamos envolvidos em acalentar a cada pessoa. Bem, gente, gosto de falar dele, Cristo, porque foi um homem de perfeita autorrealização. Entretanto, ele não foi o único filho de Deus, nem afirmou que o fosse. Em vez disso, ensinou claramente que aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se assim como ele, com Deus. Acaso não foi a missão de Jesus na terra lembrar aos homens que Deus é o Pai Celestial de todos e mostrar-lhes o caminho de volta para Ele? Yoganda. Ele foi um líder espiritual nascido na Índia. Embora ele não pertencesse formalmente a nenhum grupo cristão, ele tinha profunda admiração por Jesus e seus ensinamentos. Nas palavras que abrem este capítulo, ele consegue captar a ausência da mensagem do Cristo ao qual poderia ser sintetizada em pontos. Que Deus é o Pai Celestial de todos. Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos nós. Que o caminho para reencontrá-lo é fazer a sua vontade. Então, Cristo afirmou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Vocês conhecem, né? Essas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que nós não caminhamos com ele lado a lado? Por que nós paramos e olhamos para trás e não seguimos junto com ele?
Não adianta dizermos que as palavras de Jesus são maravilhosas, se não a empregamos na nossa vida. É isso aí que eu estava falando para vocês do início. Não adianta falar nos ensinamentos de Jesus se não os seguimos. Pelo menos, gente, vamos tentar seguir os ensinamentos dele, porque senão não adianta. Sabe como se chama essa estrada? Essa estrada que nos leva a Jesus, que nos leva a caminhar com Ele lado a lado? Vocês podem responder? Como se chama essa estrada na qual andamos com Jesus, caminhamos com Jesus lado a lado e nos sentimos que realmente estamos amparados por Ele. Vocês podem dizer? Como? O amor? Também é o amor. Também é fé. Se chama fraternidade. Pois todos nós somos irmãos, independente de raça, de religião, de crença. Então temos que ser fraternos, né? Não podemos de maneira nenhuma ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de rejeição pelos nossos irmãos. Temos que ser fraternos. E a fraternidade, ela é amor, como você falou, é fé, é respeito, é união. Então, essa é a palavra fraternidade. Que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Isso são palavras de Chico Xavier. Essa pergunta feita por Chico Xavier amplia a maneira pela qual nos relacionamos com Jesus. Quando nos dirigimos a Jesus, carregamos uma lista imensa de pedidos, né? Pedimos tudo. Pedimos pela saúde, pedimos pela família, pedimos tudo. Sempre pedimos. Será que nós nos lembramos de agradecer? Às vezes a gente só agradece quando recebe algo em troca. Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra e o palestrante falou que geralmente as pessoas, quando fazem promessa, né? Aí diz, Jesus, se eu conseguir isso, eu faço aquilo. Quer dizer que é uma troca. Quer dizer que a pessoa não se esforça realmente de fazer algo sem pedir nada em troca, não é? Será que passou pelo nosso entendimento que Jesus também tem desejos e que desejos esses em relação a nós? Será que já passou isso na nossa cabeça, que Jesus também tem desejos? Precisamos começar a pensar o que Ele deseja de cada um de nós. Vejamos o seguinte. Oramos ao Mestre pedindo bênção para a nossa família. E é justo que pedimos prece para a nossa família. Pedimos para nossos filhos, para nosso marido, para nossa mulher e assim por diante. Então, será que nós, quando pedimos pela nossa família, será que nós estamos realmente cuidando da nossa família? Será que nós estamos cuidando dos nossos filhos?
Mas será que já perguntamos como Jesus gostaria que fosse o nosso comportamento diante da família? Principalmente daqueles que nos causa maior preocupação, porque nós sabemos que nenhuma família é perfeita. Então, por exemplo, você é casado, você tem filhos e vive numa eterna harmonia, mas tem um filho ou tem uma filha que não consegue de maneira nenhuma nos afinar, assim, nem com os pais, nem com os irmãos. São temperamentos totalmente diferentes. Sabemos que não somos iguais, cada um tem seu jeito, cada um tem seu comportamento. Mas sempre tem uma pessoa que é difícil, tem uma pessoa que a gente não consegue de maneira nenhuma trazer para dentro de nós, assim, para junto de nós, como os outros. Eu estou falando assim da família e filhos. Não conseguimos de jeito nenhum. Então, será que já nos perguntamos que esse filho difícil ou essa filha difícil não foi um desafeto nosso de vidas passadas? O que será que provocamos com aquela pessoa, com aquele filho ou com aquela filha, que o prejudicamos em vidas passadas, que somos culpados de atrocidades, de uma série de coisas que o véu do esquecimento, quando estamos aqui encarnados, nos faz esquecer. Então, vamos olhar dentro dos olhos daquela pessoa, daquele filho ou daquela filha, e vamos dizer, e vamos conversar com Jesus. Ô Jesus, o que eu fiz para esse filho ou para essa filha? Como é que eu posso ajudar a essa pessoa, a esse filho ou essa filha, sair desse sentimento tão negativo? Porque eu conheço pessoas que realmente têm um filho muito difícil mesmo. É como se o filho odiasse os pais. Então, é uma pergunta que devemos fazer. Não é a gente apedrejar, não é a gente deixar de lado, não. Quanto mais você vê uma pessoa difícil, mais a gente deve investir naquela pessoa. A gente deve olhar com um olhar de carinho, de compreensão, mesmo que às vezes realmente a gente se irrita, né? A gente se irrita, a gente não quer saber, mas se pensarmos em Jesus, se pensarmos no amor que Ele tem por nós, e se pensarmos que aquele filho ou aquela filha realmente é um desafeto que temos em vidas passadas. Então, a gente deve acolher, a gente deve fazer de tudo para que aquele filho ou aquela filha venham para perto de nós, que possamos dar mais carinho. Os outros não precisam tanto, porque já são afinados com nós, mas aquele a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que aqui, não sei se aqui tem, mas isso acontece em várias famílias. Esse desafeto, essa coisa difícil, relacionamento com os filhos. E também com o irmão, às vezes até com o próprio pai, com a própria mãe, que às vezes diz assim, mas minha mãe gosta mais de fulano, não gosta de mim, né? Isso tudo, gente, a gente tem que ter cuidado. O nosso emocional é muito importante. O nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Porque quando
viemos para que, quando encarnamos em uma família, por mais difícil que elas sejam, mas foi determinado para que possamos ajudar, para que possamos dar o suporte, para que possamos nos harmonizar, cuidar enquanto não voltamos para a vida espiritual. Temos o dever de cumprir o que prometemos de fazer, porque cada pessoa tem a família que foi determinada. Se é uma família de harmonia, muito bem. Se não for uma pessoa desarmonizada, se for uma família desarmonizada, alguma coisa tem para ser resgatada, para ser reparada. Porque tudo aqui a gente tem que reparar, nada fica impune. Então, meus irmãos, eu gostei muito aqui de estar conversando com vocês. Espero que vocês também tenham entendido a minha mensagem. E quero deixar para vocês que os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, gente. A cada capítulo que você lê, que você vê, cada palavra tem um cunho de verdade que nós devemos seguir, que nós devemos procurar, pelo menos, sermos harmoniosos, termos mais amor e compreensão com o nosso próximo. Eu sei que não é fácil, que é difícil mesmo o relacionamento humano, mas se começarmos a querermos mudar, se começarmos a fazer a nossa reforma íntima a cada dia, a cada minuto, eu sei que vamos conseguir o mínimo possível para a nossa evolução. Então, vamos amar uns aos outros, vamos nos harmonizar, vamos entrar em sintonia com Jesus, com a espiritualidade, com Deus, e pedir a cada dia que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude e nos oriente na nossa caminhada. Obrigada, gente. Ao chegar aqui, eu olhei para ali, vi esse violão. Eu digo, e agora? O que vai acontecer? Né? Não é um show. Um rock. É uma palestra. Mas pensei aí de perguntar o que era, se era para que eu anunciasse alguma coisa. Não, vou esperar a surpresa. E realmente foi uma surpresa. Nosso irmão cantou, achei muito interessante, que é da sua autoria, né? Cantou e cantou para valer. Terminou sendo show. Eu falei que não era um show, mas terminou sendo um show. A intenção não era fazer a intenção era transmitir essa mensagem desse encontro, né? Mas voltando ao assunto aqui da palestra, eu achei muito interessante a palestra da irmã. Ela falou que tirou esse tema de um livro não bíblico, né? Não. Interessante, porque foi aquela coisa que talvez vocês que vieram aqui assistir essa palestra pensaram, é aquela monotonia bíblica, né? Aquela coisa só da Bíblia, aquele fanatismo. Não que eu esteja falando que a Bíblia é um livro de fanatismo e coisa parecida. A Bíblia é um livro ótimo e é justamente aquilo que nós tentamos segui-lo, né? Mas o problema é a interpretação, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa e eu falando que gosto de ler livros sobre autoajuda, né? É muito interessante.
E essa pessoa falou, Chico, eu tenho esse livro, mas não leio. Quando ela falou que não lia, eu pensei que era aquela questão do brasileiro não gostar de ler, né? Mas aí ela falou, por quê? Porque na Bíblia tem tudo aquilo que a gente necessita. Eu me calei, né? Falar com uma pessoa dessa, acho que é inútil, né? Quer dizer, é direcionado. Eu já pertenci a uma religião que era proibido ler livros não bíblicos. Cair fora. É sem lógica. Eu não vou seguir nada sem lógica, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E que numa próxima vez, ou seja, aos sábados, às 4 horas, estamos sempre aqui com novos temas, novos palestrantes e etc. Né? E para não alongar-me muito, eu quero apenas fazer um convite. Vamos seguir o exemplo daquela mulher. Vamos ter fé igual aquela mulher que tocou as vestes de Jesus e se curou. Obrigado a todos. Para encerrarmos, vamos pedir à irmã que nos dirija em oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e de bondade, Jesus, nosso irmão maravilhoso, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos conversando sobre os teus ensinamentos, de estarmos aqui nos fortalecendo, nos respeitando, tentando andar lado a lado com Jesus, com espiritualidade, e que possamos a cada dia orarmos e vigiarmos para que possamos ter muita luz, muito amor, para empregarmos aos nossos irmãos necessitados e a todos nós que estamos aqui a cada dia necessitando de Ti, Jesus, dos Teus ensinamentos e do Teu amor. E assim, agradecido que estamos, Te pedimos mais oportunidade para estarmos aqui em Teu santo nome. Que assim seja. Que assim seja.